Não sei se você sabe, mas hoje é o Dia Nacional pela Educação Sem Violência. Várias entidades que trabalham em defesa dos direitos de crianças e adolescentes aproveitam a data para estimular a implementação da Lei Menino Bernardo, com políticas públicas que promovam o uso de formas positivas e não violentas de educação. Apesar do avanço apesar desse avanço legislativo, no caso dessa lei, na prática o Brasil está defasado, ainda com altos índices de violência contra crianças. E o Estado vem sendo cobrado por organismos internacionais. Nas ruas nós fomos saber a opinião dos maranhenses sobre o tema. Veja com Késia Souza. A lei ficou conhecida como a Lei do Menino Bernardo, uma criança de 11 anos que foi assassinada pelo pai e madrasta na cidade onde vivia em Três Passos. Os pais foram condenados em março deste ano a 30 anos de prisão pelo crime. Viemos até Rua Grande para saber a opinião do público. Confira. Dona Fátima, é possível educar os filhos sem violência? É sim. Existe muito meio, né? Você pode chamar a criança, conversar com ele, aconselhar. E a violência não, né? Tem que ter um diálogo, né? Uma comunicação mais favorável. Eu nunca fiquei revoltada, eu nunca fiz nada de errado. Eu sou uma mulher de vergonha, porque eu apanhei e hoje as crianças não apanham. Se o filho erra, o pai tem que chamar ali, conversar com ele. Não, porque muitos aí vai logo pro lado da agressão, aí não dá. Antigamente, se corrigia dando um tapinha, um negócio assim, mas bater que nem muitos que, no caso, quer espancar, né? Aí é a situação difícil. Tenho 85 anos, eu sempre fui contra bater nas crianças. Às vezes até meu marido dizia que eu fazia chantagem, mas eu negociava. Não, minhas filhas não trato com palmada não, é só conversa mesmo. Em 2018, o Disque 100 recebeu 76 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes. 37,1 mil eram psicológicas, 30,9 mil físicas e 17 mil sexuais. A educação não pode ter violência. Criança precisa crescer com duas coisas importantes: leite e elogio. É isso que forma as estruturas físicas e psíquicas da criança, não é? Para falar mais sobre o assunto, nós convidamos, está conosco aqui no estúdio, o defensor público do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente, Davi Rafael Veras. Davi, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom, Davi, essa lei chama a atenção sobre essa questão da violência, né, contra a criança. A gente viu os números, os dados são alarmantes ainda. E durante a nossa ida às ruas, a gente ouviu várias opiniões diferentes. Em uma delas, a pessoa fala, dá uma palmada, tudo bem, não pode passar disso. Enfim, como é que é possível medir essa violência e o impacto dessa violência para a criança? Quer dizer, dá para medir essa diferença? Na verdade, assim, a gente precisa primeiro contextualizar que a lei do Menino Bernard, ela decorre de um contexto mundial, né? Em 2006 foi elaborado um estudo pela ONU, que é o Estudo Mundial da Violência contra a Criança, em 2006, inclusive coordenado por um brasileiro, em 132 países, né? Que foi diagnosticado, identificado as consequências deletérias, os prejuízos na formação de uma criança, comprovados cientificamente por conta de agressões físicas, né? Para fins de correção e educação. Os danos, eles são perpétuos na formação do indivíduo, comprovadamente, e em decorrência disso, 54 países hoje já possuem leis nesse mesmo sentido, Adalberto. Leis que buscam mudar uma cultura. Então, na verdade, é uma lei que muito mais do que punitiva, e essa não é a pretensão dela, é uma lei educativa de se mudar uma concepção. Por quê? A correção pela agressão física, muitas vezes existe uma linha tênue entre uma agressão para correção de maus tratos, de violência assintosa, né? Muitas das vezes essa agressão acontece no momento também, ali no calor de uma discussão, ou no momento, como às vezes os pais dizem, principalmente aqui no Maranhão, eu estava de sangue quente, fui lá e bati no meu filho. Só que lida no dia a dia com essa situação. Tem muitos pais que se arrependem depois de ter dado ou um castigo exagerado, ou ter repreendido o filho da forma indevida? Perfeito. Nos atendimentos que nós fazemos na Defensoria Pública de Pais, nós conseguimos identificar que a violência, ela muito mais explica quem agride do que ela ter uma destinação de educação. Porque, às vezes, o agressor, ele assim age por um momento de frustração, para querer, às vezes, descontar na criança uma frustração ou querer induzir um comportamento. Agora, perceba,
que educação se dá para uma criança, o que ela compreende quando ela é corrigida com uma agressão, muitas vezes sem o diálogo. É a questão da superioridade, a questão, né, da regra que é imposta e não é dialogada, né? Então, isso às vezes muito mais explica sobre quem agride do que quem é educado, deveria ser educado. E a tendência é que esse ciclo seja alimentado, ou seja, a quem foi agredido agride e, consequentemente, isso vai gerando uma situação bastante complicada para a geração futura? Exatamente. Você cria na criança uma ideia de superioridade, né, através da força, quando, na verdade, a criança consegue se compreender e ter a noção de regra, de limites, né, com o diálogo, quando ela compreende aquele comportamento e se criam juntos regras. E existem sim, várias estratégias, né, de, por exemplo, de se tirar um privilégio de uma criança, a conversa, a orientação, para que ela possa entender essa regra e aderir a ela voluntariamente. Isso sim edifica, isso sim constrói. A gente ouviu na enquete também, na reportagem que foi feita pela Kézia, as situações de pessoas, quer dizer, idosos, né? Alguns dizendo, olha, eu apanhei e estou aqui e não teve nenhum problema. Outra história dizendo, olha, eu sempre fui a favor do diálogo. Quer dizer, essa cultura da paz, do diálogo, da conversa, essa data é principalmente para lembrar disso e para disseminar cada vez mais essa cultura, né? Perfeitamente. A cultura da não violência, ela passa por isso. E muito mais do que, às vezes, o senso comum e que as pessoas têm a percepção de que é uma lei, né, a Lei 13.010, que modificou o Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 18, item A. Muito mais do que uma lei punitiva, não. A lei, ela é educativa. Ela tem todo um viés de identificar uma situação de violência, o Conselho Tutelar indica aquela família para um acompanhamento, para uma orientação, identificada um distúrbio de saúde mental de um pai, de uma mãe, eles possam ser acompanhados para atendimento psicológico. Lembrando que antes mesmo dessa lei, o próprio Estatuto da Criança prevê que castigar imoderadamente um filho pode resultar, inclusive, na perda do poder familiar. A linha é muito tênue, Adalberto, entre uma correção da violência física com maus tratos. Às vezes, no momento de assodamento, o pai ultrapassa essa linha tênue. Agora, é preciso que as pessoas fiquem atentas que elas podem responder na forma da lei por isso, como o senhor falou ainda há pouco, né? E também que as pessoas possam denunciar. A própria Defensoria Pública pode ser um caminho para as pessoas, além do Disquicem, de outros caminhos que existem, a Defensoria também recebe esse tipo de denúncia? Sim, toda a rede está apta a receber esse tipo de denúncia, Conselho Tutelar, né, Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente, Defensoria Pública. A compreensão que a sociedade tem que ter é que a proteção da criança é um dever de todos, da família, do Estado, mas também da sociedade. Se você identificou, conhece uma criança que sofre maus tratos, denuncie. Obrigado pela presença aqui na Difusora, principalmente nessa data emblemática, para a gente estar sempre lembrando aí dos direitos de crianças e adolescentes. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento da população, Adalberto. Obrigado. Obrigado.